Feliz sábado. Que bom estar aqui mais uma vez. Para mim é motivo de muita alegria estar trazendo novamente um sermão para essa igreja. Deus tem me dado algumas responsabilidades. Eu acredito que eu careço infinitamente, irmãos, da oração de vocês. Amém? E isso não é uma menor responsabilidade, né? Estar aqui é um grande peso, porque somos pecadores miseráveis. E estar aqui e reconhecer a sua condição é um peso muito grande. Mas é o Senhor quem nos justifica. É sobre isso que nós vamos falar, sobre justificação pela fé. É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos dá a graça, e é pelos méritos dele que nós estamos aqui. Amém? Tem os irmãos também que estão em casa, né? Feliz sábado para vocês, feliz sábado para os irmãos que estão aqui. Antes de nós iniciarmos o estudo dessa manhã, eu quero que vocês curvem as vossas frontes. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, porque somos imerecedores, Pai. Não merecemos estar aqui, não merecemos o Teu amor, não merecemos o Teu carinho, a Tua misericórdia, mas o Senhor insiste em nós. E pela Sua insistência, Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre nós aqui na Tua casa, ou até mesmo, Senhor, os que estão lá no conforto da casa, que não puderam estar aqui, Senhor, por algum motivo, ou talvez pelo frio, que às vezes nos impede de fazer algumas coisas, mas que a Tua mensagem possa aquecer os nossos corações nessa manhã, e que o Teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes, possa nos dar discernimento, e que o Senhor possa falar conosco, Pai. Nós te pedimos essas coisas com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Provérbios 14, o verso 12. Provérbios 14, verso 12 diz o seguinte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos do quê? Da morte. Realmente há caminhos, irmãos, que parecem direitos, que parecem bacana. Eu vou por esse caminho aqui porque vai dar certo. Mas há caminhos que parecem, mas não são. Lucas 15 agora, a gente vai estudar um pouquinho sobre um jovem que decidiu seguir um caminho. Ele achou que esse caminho era um caminho direito, só que o caminho que ele seguiu era um caminho de morte. Mas graças a Deus a história não terminou com morte, terminou com vida, com misericórdia. Mas Lucas 15, o verso 11 em diante, diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Até aí. Então, eu até me lembro, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, nós estudamos sobre nos 10 dias de oração, e falava muito sobre essas parábolas aqui, né? É interessante o que o pastor coloca aqui. O pai, ele
tinha 2 filhos. E essa situação em que ele passou, de perder um filho, ele perdeu 50% do que ele tinha. Ele tinha 2, perdeu 50%. 50% do que ele tinha. E esse jovem colocou na cabeça dele que ali não estava legal. Ele discordava de algumas coisas. Então ele chega para o pai e diz: pai, olha, acho que não dá mais. Então vamos resolver essa situação de uma forma mais simples, mais rápida. Você me dá a minha parte da herança, eu resolvo a minha vida daqui para frente. E a Bíblia diz que o pai, ele vai com todo amor e carinho, e falou assim: ó, tudo bem, você está aqui, você é herdeiro, então eu vou te dar a sua parte. E deu a parte para aquele jovem. E esse jovem pega, obviamente aqui a Bíblia diz que ele repartiu a fazenda. Então esse jovem pega a fazenda do pai, a parte da fazenda, vende essa parte, pega o dinheiro e fala: bom, agora eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é direito. Encontrei um caminho que parece direito. E esse jovem vai embora. O que as pessoas não entendem é que longe do pai, tudo que a gente tem vai se acabar, irmãos. Tudo acaba. Uma hora acaba. E ele viveu, a Bíblia diz, dissolutamente. Para viver dissolutamente, você precisa ter algo para oferecer. Nem que, por mais que você seja miserável, né? Chegar ao extremo da miséria, como eu vejo algumas pessoas em situação de miséria, que são usuárias de entorpecente, dos piores que existem, o crack. Mas são pessoas que estão vivendo dissolutamente. Eles têm algo para oferecer, que é a saúde. A vida que eles têm, eles estão desperdiçando essa vida, desperdiçando o tempo que eles têm, estão vivendo dissolutamente. Mas esse jovem, ele tinha algo, ele tinha uma fortuna, ele tinha uma riqueza, e ele começa a gastar esse dinheiro, começa a gastar essa fortuna, até que chega um momento em que ele não tem mais nada, em que ele se vê numa situação de miséria. Mas como Jesus é maravilhoso, né? Ele conta essa história, mas ele coloca algumas circunstâncias que esse jovem precisava passar para ele entender que, longe do pai, ele passava por alguns perigos e que aquele caminho que ele estava seguindo era um caminho de morte. A Bíblia diz que aquela terra passou por um estado de calamidade, fome. E ele, obviamente, teve fome. E aí chegou para alguma pessoa que estava ali, provavelmente algum rico, e disse: olha, precisava trabalhar, senão eu vou morrer de fome. Ele falou assim: olha, a única coisa que eu tenho é os porcos. Se você quiser apacentá-los, é a única coisa que você pode fazer aqui. E esse jovem então vai e começa a apacentar os porcos. E o verso 16 diz que ele desejava encher o seu estômago. Desejar encher, essa expressão desejar encher, é porque de fato aquele jovem estava passando por uma situação crítica, miserável de fome. E para um judeu, porque obviamente essa história se destina a algum judeu que passou por essa situação, apacentar porcos também é o extremo da humilhação. Para um judeu, encostar num cadáver de qualquer animal, sendo ele puro ou impuro, ele estava impuro. Apacentar porcos era tão humilhante quanto ser diagnosticado por um sumo sacerdote ou por um sacerdote de que você está impuro porque você tocou em algum cadáver. E este jovem então ele vai se humilhando mais uma vez. Ele começa se humilhando, vivendo dissolutamente, até chegar ao extremo da fome, humilhação também. Até que ele começa então a apacentar porcos.
Mas o verso 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E por que eu disse que eu ia trazer um sermão e falar um pouco sobre justificação pela fé? Porque a justificação pela fé, irmãos, ela é uma moeda, ela tem os dois lados. Tudo depende de Deus. Só tem uma coisinha que depende de nós, que é o poder da decisão, o poder da escolha. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então até mesmo a fé, tem pessoas que dizem assim: não, eu tenho muita fé. Você não tem fé, a fé vem de Deus. Mas esse jovem, ele diz assim, no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O Senhor ainda tinha reservado um pouquinho de fé no coração desse jovem. E quando ele cai em si da sua condição, isso é justificação pela fé, irmãos. Quando nós, quero me incluir aqui, quando nós olhamos para dentro de nós e começamos a reconhecer que não somos dignos de nada, somos dignos de pena, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E quantos de nós não nos encontramos hoje? Até mesmo você que está em casa pode estar passando por essa situação, uma situação de extrema humilhação, como esse jovem estava passando, e precisa tomar uma decisão de se levantar. E quando esse jovem se levanta, e ele começa então a pensar: não, eu vou chegar lá, eu vou falar para o meu pai: olha, pai, eu pequei contra o céu. Isso é interessante. Quando a esposa de Potifar tentou José, que José disse: como que eu posso cometer um pecado desse contra o meu Deus e contra o meu senhor Potifar? Este jovem, o filho pródigo, ele começa com a mesma percepção de José. José disse: eu não posso pecar contra o céu e nem muito menos contra o meu senhor. Ele me confiou toda a casa, todos os seus funcionários, tudo, todos os seus bens, tudo, menos a sua esposa. Então como que eu poderia cometer um pecado contra Deus e contra o meu senhor Potifar? Esse jovem diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é reconhecer, irmãos. Isso é se humilhar. Isso é justificação pela fé. É quando você começa a reconhecer que você não é digno de nada. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos. E a Bíblia diz, no verso 20, que ele se levantou e foi para a casa do pai. É interessante que no verso 22, ele corre, Ele vai, chega lá no verso 21 e diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia dizer: faz-me como um dos teus servos, como um dos teus jornaleiros, o que é que a Bíblia diz? Mas o pai disse aos seus servos, ou seja, você se afastou, você pecou contra mim, você pecou contra o céu. Eu entendo tudo isso daí que você está falando, mas uma coisa é servo, outra coisa é filho. Você não deixou de ser meu filho, você continua sendo meu filho. Servos é outra coisa. Verso 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o que, meus irmãos? A melhor roupa,
E vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Essa é a história do filho pródigo. Tem muitas pessoas que se atentam para o irmão mais velho que ficou bravo porque o pai fez uma festa, matou um cordeiro, matou um bezerro. Mas o mais importante dessa parábola é o momento em que o pai tira os trapos imundos daquele filho que tinha se afastado e põe uma roupa nova. O que é esta roupa, irmãos? Isso é justificação pela fé. Vamos ler Isaías 61, verso 10, e vocês vão entender o que de fato são essas vestes. Isaías 61, verso 10, diz assim: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Veja, Isaías, na essência ou no princípio, ele sabia o que era justificação pela fé. Quando ele escreve esse verso, ele sabia o que era justificação pela fé. Justificação pela fé é você tirar o seu trapo imundo e deixar que Jesus coloque sobre você um manto de justiça. Isso é justificação pela fé. Perguntaram uma vez para Ellen White o que era justificação pela fé. Traduz para nós aí, né? O que é isso? Justificação pela fé. Eu tive que decorar esse verso. E ela diz assim: justificação pela fé é o momento em que você lança o seu orgulho no pó. Você lança no pó e deixa Deus fazer por você aquilo que só Ele pode fazer. Isso é justificação pela fé. Agora vamos ler Isaías 64. A gente está no 61. Vamos virar algumas folhinhas aí. Isaías 64, verso 6. Quem pode ler para a gente? Vamos acordar, irmãos. Está frio, eu sei que está frio, mas esse sermão precisa aquecer os nossos corações. Que diz aí? Quem pode ler? Exatamente. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Meus irmãos, eu posso guardar o sábado, eu posso ser vegetariano, comer soja todo dia, legumes, verdura, tomar água, fazer exercício físico, não tomar café, o que mais? Eu posso ler os livros de Ellen White, ter modéstia cristã, falar bem, não falar palavrão, enfim, estar na igreja todos os dias, tudo, fazer tudo certinho, tudo bonitinho. E aí? Dei para vocês aqui uma lista de coisas boas. Eu mereço o céu? O problema pode ser pessoal. Alguém que faça isso merece o céu? Então não é pessoal. Nós não merecemos. Mas é incrível que Paulo diz que o Senhor nos amou quando nós já éramos pecadores. Isso é amor. O Senhor olha para nós com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas transgressões, iniquidades, e diz: eu amo aquele jovem, eu amo aquela jovem, eu amo aquela moça, aquele homem, eu amo aquele senhor, aquela senhora, eu amo. E por eu amar, eu vou fazer de tudo
para que ele seja salvo. Mas a nossa vida, meus irmãos, por mais que o Senhor faça de tudo por nós para que nós possamos ser salvos, a nossa vida, ela não é fácil. Não é nada fácil. Pelo contrário, a salvação, ela é de graça. A fé é de graça. A graça é de graça. Mas tudo isso custou muito caro. Custou sangue. E o sangue de um justo. Para você ver como que é a lógica. A Bíblia diz que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Então todo aquele que peca, automaticamente ele merece a morte. Só que Deus, um ser infinitamente inteligente, perfeito em tudo que faz, ele lança uma questão no universo. Ele diz: bom, se todo aquele que peca merece morrer, é aquele que morre sem pecar. Já pararam para pensar nisso? Se todo aquele que peca está destinado a morrer, e quando diz morrer é a segunda morte, porque a morte física é uma consequência nossa aqui, mas tem a morte eterna, que é a segunda morte, a pior de todas. Mas e aquele que nunca pecou, um justo? Se este morrer, o que eu posso fazer com essa questão? Eu posso justificar quem eu quiser. Vocês entenderam? Quando Jesus morre na cruz, irmãos, o sangue inocente de Cristo pode nos purificar de qualquer pecado. Porque um justo morreu sem pecar. E isso dá o direito dele justificar aqueles que pecaram, mas que ele não quer que morra. Nós vimos agora que o pai pega um jovem que saiu de casa, que deu trabalho, que fez tudo errado, que escolheu um caminho errado, e quando ele volta, ele tira a roupa dele, fala assim: pega essa roupa aqui, joga fora, não presta para nada, você não vem aqui dizer que você pecou contra mim, que você pecou contra o céu, que você quer se tornar um dos meus servos. Não, nada disso importa. Para você tomar novamente a sua posição de filho, você precisa tirar essas vestes de justiça própria, não serve para nada, é trapo de imundícia, sua justiça não serve para nada para mim. Eu vou colocar uma roupa nova em você, fazer você se tornar gente de verdade. Só que esse fato é muito semelhante com o que aconteceu com a visão do profeta Zacarias. Olha só, Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua destra, estava à sua direita, sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. E não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido com vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei com vestes finas. Isso é justificação pela fé, meus irmãos. O sumo sacerdote estava com vestes sujas, e Satanás, quem deve estar à destra do Pai?
não é o Filho, não é Jesus, mas a Bíblia diz, Zacarias tendo uma visão de que Satanás se coloca à destra do Pai, diz: opa, ele não pode fazer o trabalho do tabernáculo, ele não. Satanás sabe, irmãos, como que funciona muito bem o trabalho sumo sacerdotal. E ele diz: negativo, Josué não pode fazer, não pode nem estar aqui. Por quê? Porque ele está com vestes sujas. Satanás se opõe todos os dias para apontar o meu e o seu pecado e dizer: olha, o Jefferson não pode entrar no céu. Por quê? Porque ele está com as vestes sujas. Ele não é merecedor de estar aqui. Se eu já estou condenado, quem dirá estes seres humanos que pecam diariamente, que falham diariamente? E se nós olharmos para a nossa situação, como Josué provavelmente olhou para a situação dele e disse: eu estou perdido, eu estou diante do Senhor, estou com as vestes sujas, e ainda tem Satanás para dizer: ele não pode, eu me oponho contra esse rapaz, ele não pode fazer o trabalho sumo sacerdotal. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Vocês conseguem entender agora o clima que ficou aqui? Vocês conseguem entender a situação que o sumo sacerdote se colocou? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E essa palavra aqui, anjo, é o mesmo anjo que diz que o Senhor te repreenda. Quem é esse anjo? Judas 1:9 diz que o arcanjo Miguel estava disputando o corpo de Moisés. E Satanás disse: não, este homem matou um rapaz lá no Egito, enterrou ele e fugiu para o deserto. O corpo dele é meu. Aí o arcanjo Miguel, que todos nós aqui sabemos que é Cristo, falou: não, ele é meu. E ele: não, é meu. Foi assim que aconteceu? Não, o corpo dele é meu. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel, Cristo, quando foi guerrear pelo corpo de Moisés, ele estava em favor de um homem que havia falecido, mas que era um homem justo, pela justiça de Deus, pela justiça de Cristo. Foi contendido ali por Satanás. E Jesus debateu com ele. Falou: não, vamos aqui, vamos debater teologia, senta aqui, vamos falar o que... Jesus olhou para ele e disse: que o Senhor te repreenda, Satanás. E este anjo, irmãos, que entrou em favor de Josué, na visão do profeta, era o próprio Cristo. E disse: negativo, Josué vai fazer o trabalho sumo sacerdotal. Josué pode parecer que ele não é digno, mas eu vou tornar ele digno. Como que ele fez isso? Tirou os trapos imundos e deu uma veste fina. Tem algumas traduções que diz que era uma veste de gala, ou seja, eram roupas finas. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, ele precisava fazer sacrifício por ele e pela sua casa primeiramente. E havia também os sacrifícios diários, que era de manhã e à tarde. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se nós focarmos esses princípios, nós precisamos entender
quanto nós somos carentes da graça de Cristo. O quanto a nossa situação está por um triz perdida. E quando nós olhamos para Cristo, o quanto nós estamos desperdiçando o tempo da nossa vida sem buscarmos a justificação pela fé. Há uma extrema necessidade de olharmos para a nossa situação, olharmos para a nossa condição como pecadores e buscarmos arrependimento imediato com o abandono dos nossos pecados. E isso só é possível pela fé, irmãos. Isaías 1, 18 e 19 diz o seguinte: vinde então e arguir-me, ou debatemos, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso também é justificação pela fé. Eu consigo tornar o meu pecado branco como a lã, como a neve? É possível por nós mesmos, pelas nossas obras? Por isso que Paulo diz que as nossas obras são mortas sem a fé. Não serve para nada. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque precisamos diariamente buscar a Deus e dizer: Senhor, eu não sou merecedor, eu não sou digno de estar aqui em cima, não sou digno da minha família, não sou digno de nada. Mas eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu amor, do seu carinho, do seu perdão, me perdoa. Isso é justificação, meus irmãos. É buscar diariamente o perdão e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me justifique. Me dá força, me dá poder para vencer. Quão ignorante eu fui, meus irmãos. Por muito tempo eu achava que pelas minhas obras eu, de alguma forma, estava sendo justificado. É quando você começa a estudar o livro de Romanos, quando você começa a estudar sobre a graça, aí você começa a cair na real. Você fala: eu estava louco, eu acho que passei por algum problema. Eu precisei passar por de fato uma lavagem cerebral, limpar tudo que estava errado, para poder entender que nós vamos ser salvos pela graça e que impossível eu separar as obras da fé. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Qual será então, meus irmãos, o caminho que nós devemos trilhar? Como vamos identificar um caminho que não seja um caminho de morte? Nós começamos dizendo sobre um caminho, mas que caminho é esse? E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar-vos, nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías 30, verso 21. É possível que em algum determinado momento da sua vida você tenha olhado para a sua condição como pecador e tenha concluído: eu nunca vou ser salvo. Não há solução para o meu caso. Mas isso é quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo e começamos a olhar somente para nós. É bom olhar para nós, para não cairmos no erro de que as nossas obras podem fazer algo por nós. Não, isso é impossível. Mas quando nós olhamos para a nossa condição e não vemos socorro e olhamos para Cristo, nós vemos que é impossível de nos perder, porque Cristo, Ele cumpriu todos os requisitos que a lei requeria, morreu por nós, ressuscitou no terceiro dia,
apresentou o seu sacrifício para Deus, foi aceito e está hoje no santuário, lá no Santo do Santo, intercedendo por nós, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que primeiro você confessa, depois você deixa, e então você alcança a misericórdia. Então ele está orando, ele está pedindo, ele está clamando, está pedindo para que o Pai tenha paciência, para que o Pai valorize o seu sangue, para que nós possamos ser salvos. Eu quero ler aqui, para encerrar, um trecho, na verdade, de uma meditação de Ellen White, a maravilhosa graça de Deus. Nós estamos falando sobre isso, né? Na página 305, ela diz o seguinte: havemos de falhar muitas vezes em nossos esforços por copiar o modelo divino. Ou seja, é comum que nós nos encontremos falhos, né? É comum falhar, mas ela diz que há a necessidade de nos esforçarmos em copiar o nosso modelo divino, que é Cristo. Mas ela diz assim: muitas vezes havemos de nos prostrarmos em pranto aos pés de Jesus. Quantos aqui já passaram por isso? Dizer, Senhor, eu não mereço, olha a minha condição, olha o que eu faço, olha o que eu vejo, olha o que eu ouço, olha o que eu falo, por motivo de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Cumpre orar mais fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar com mais constância crescer na semelhança de nosso Senhor. Amém? Essa é a necessidade, irmãos. Justificação pela fé em nada depende das nossas obras, mas se nós deixarmos as obras de lado e não nos esforçarmos para seguir o modelo divino que é Cristo, certamente nós iremos nos perder. Mas se nós unirmos as nossas forças, Ellen White mesmo diz que é uma junção entre o humano e o divino, um trabalho conjunto. Dizer, Senhor, eu sei que eu não sou capaz, mas se o Senhor disse que vai me dar força, então eu vou na sua força. Jesus disse para Josué: ser forte e corajoso, e vai, filho, eu vou ser contigo. E quem foi Josué? Para encerrar, irmãos, quando eu disse que justificação pela fé é uma moeda de dois lados, é porque cumpre a nós unir o nosso esforço humano com o poder divino para vencer os nossos pecados. Amém? E que o Senhor possa aquecer os nossos corações com esse sermão e que a gente possa sair daqui, irmãos, meditando de que nós estamos vivendo nos últimos momentos da terra. Para quem conhece um pouco de profecia, sabe que o tempo do fim se iniciou em 1798. Então há uma extrema urgência de nós entendermos a nossa identidade como adventistas, proclamar as 3 mensagens angélicas e nos colocar à disposição. Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor, porque o Senhor cumpriu todos os requisitos, foi perfeito em todos os seus caminhos, e diferente de Satanás, o Senhor permaneceu perfeito em todos os seus caminhos e morreu justo, sem pecado. E o teu sangue, Pai amado, nos purifica de todo pecado. Neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, nos vista, Senhor, com uma vestimenta pura, branca,
da tua justiça, que os teus méritos sejam derramados sobre a nossa vida, e que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, nós possamos reconhecer a nossa pecaminosidade, e buscar só em Ti refúgio, Senhor. Cuida de nós, Pai, nos dê, Senhor, todos os dias, a todo momento, o poder de escolha, para que nós possamos escolher estar ao Teu lado. Fica conosco, Pai. Abençoa, Senhor, quem está assistindo aí na sua casa, no trabalho, não sei. Talvez tenha pessoas que nem são adventistas, mas que o Senhor possa dar a elas também, Senhor, o poder de escolha, que elas possam escolher estar ao Teu lado. Fique conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.